Olá, querido amigo, que a graça de Cristo esteja com você mais uma vez. Estamos prontos mais um dia para começarmos a nossa meditação aqui nesse evangelho extraordinário que é o evangelho de Marcos, que mostra Jesus em ação. Aqui você vê Jesus em ação o tempo todo, já desde o primeiro capítulo até o final. Obrigado por sua companhia. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha inscrito, porque a sua inscrição nos ajuda a fortalecer esse canal. E ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Vamos juntos curando um paralítico. Bom, é a primeira história do capítulo 2. Você se lembra que um paralítico foi levado e conduzido por 4 amigos até Jesus. Eles chegaram até o local onde Jesus estava, que era uma casa, porém não puderam entrar pela porta da frente porque a casa estava lotada. E eles tiveram uma ideia inusitada. Precisamos estar na presença de Cristo. Nós viemos aqui com a missão de ajudar esse nosso amigo paralítico, que Jesus pode curá-lo. E diz a Bíblia que eles subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram o homem até Jesus. E eu gosto muito dessa história porque traz algumas informações úteis para nós aqui. O verso 5 diz assim, quando Jesus viu aquele homem sendo descido até os seus pés, no verso 5 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Interessante, vendo-lhes a fé. A fé que Jesus viu não foi a fé do paralítico. O paralítico não declarou uma única palavra, só se permitiu ser conduzido, né? Que interessante. A fé que Jesus estava vendo ali era a fé dos seus amigos que trouxeram aquele homem. A força da sua vontade em subir no telhado, destelhar a casa. Jesus viu aquilo lá. Agora é interessante, a fé é abstrata, assim como o amor, o ódio, o sentimento. A fé também não pode ser vista. E como Jesus diz aqui que vendo-lhes a fé, e a lição traz aqui um importante ensinamento para nós, porque a fé pode ser vista sim através de ações de amor, compaixão e misericórdia. Aqueles homens tinham compaixão daquele pobre inválido naquela cama. Por isso, Jesus admirou-se da fé e elogiou a fé daqueles homens. Olhando para aquele pobre desvalido, disse: olha, tem de bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Mas afinal de contas, ele foi buscar perdão ou cura física? Ele foi buscar cura física, porque ele era um paralítico, mas recebeu de Cristo as duas coisas. Claro que se ele tivesse saído ali somente com essa declaração de Cristo, olha, tem de bom ânimo, que os seus pecados são perdoados, ele teria saído ali feliz da vida, porque Jesus conhecia o seu passado, por como Deus que era e que Jesus conhece todos os aspectos íntimos da nossa vida. Sabia que aquele homem era um pecador e que a sua própria consciência o massacrava diante de Deus, então ele traz alívio para a sua culpa, para a sua consciência culpada, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Aí você sabe o que aconteceu, né? Os fariseus estavam presentes. E diz a Bíblia que eles... Olha só, deixa eu ler o verso 6 para vocês, olha. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Preste atenção, que eles não estão falando audivelmente. Eles somente estavam arrazoando no seu coração, ou seja, pensando, só estava pensando. Por que fala desse modo? Perguntaram na mente, né? Fizeram uma pergunta para si próprios. Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Olha que coisa interessante. Os fariseus logo repreenderam dentro de si, claro. Eles não expressaram externamente essas palavras. Eles somente pensaram: mas esse homem blasfema. Somente Deus pode perdoar pecado. O que será que esse homem está fazendo, né? Por que fala dele desse modo? E aí traz a essência da história aqui dessa narrativa. A essência dessa narrativa era que Jesus de fato tem poder para perdoar pecados, né? E aí, olha só como Jesus demonstra a sua divindade. Verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é a mais fácil? Dizer ao paralítico: está perdoado os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Olha que interessante. Bom, eles deveriam mudar a sua concepção acerca de quem era Jesus somente por esse fato.
Somente por esse fato. O único que pode ler o pensamento é Deus. Não tem outra pessoa no universo capaz de ler o que está aqui na nossa mente. E Jesus demonstrou para eles que estava lendo os seus pensamentos. Isso aqui seria suficiente para demonstrar de fato a natureza divina para aqueles homens. Porém, eles não mudaram a sua concepção. E Jesus então dá uma outra razão para eles crerem no ministério dele. Quando ele disse assim no verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem tanto e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Perceberam? Percebeu aí? Então Jesus leu o coração daqueles homens, já seria uma evidência mais do que justificada para entender que Jesus de fato era divino, mas ele ainda dá uma prova a mais, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra. Eu digo para esse homem é inválido, esse homem é um paralítico, ele não consegue nem mover as mãos e os pés, mas eu digo para ele, levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem, levantando, deu glórias a Deus, demonstrando o poder extraordinário que tinha na palavra de Cristo. Ele só disse, ele ordenou, e aquele homem voltou a uma vida normal, vencendo a sua tetraplegia, né? Era um tetraplégico. Né? Tudo indica que é um tetraplégico porque ele estava deitado na maca. Ele não foi trago em cima de uma cadeira, ele estava deitado. Isso quer dizer que só tinha movimento do pescoço para cima. E Jesus curou esse homem. Que a ciência da época era impossível realizar, Jesus realizou, demonstrando assim, sua característica divina. No entanto, meu amigo, minha amiga, isso não foi suficiente para aqueles homens mudarem a sua opinião sobre Cristo. Isso que é mais triste nessa história. Por quê? Porque eles estavam cegos. Cegos pela inveja, cegos pela hipocrisia. Aqueles homens diziam ser homens de Deus, mas estavam longe de Deus. Faziam orações, mas não agradavam a Deus com as suas atitudes. Dizia que os homens deveriam se aproximar de Deus, mas eles próprios estavam longe. E eu vou ler para você Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8, que nos ajuda a entender o que estava se passando no coração daqueles homens e o que estava passando nessa história. Veja bem, Miqueias 6, versículos 6 a 8, que diz assim, ó. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E aqui você percebe o que estava acontecendo ali. Era exatamente isso. Eles tinham um mero formalismo. Se aproximavam de Cristo através de Deus, né, através das suas cerimônias incontáveis, achando que aquilo seria suficiente para agradar o coração de Deus. Miqueias foi ao ponto, no âmago da questão, dizendo assim, não. Deus não se deixa impressionar com a multidão dos seus sacrifícios. Deus se impressiona quando você faz justiça, quando você ama a misericórdia e quando você anda humildemente diante de Deus. É isso. Aqueles fariseus estavam cegos, porque infelizmente a sua religião não passava de mero formalismo. Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa, será que eu e você também podemos estar correndo o risco de viver uma religião assim? Porque todas as vezes que você vai para a igreja, senta nos bancos da igreja para ouvir sermões, mas ainda continua fazendo fofoca, quando você fala mal das pessoas, quando você deixa nutrir no seu coração ódio, raiva, mágoa, será que você também não está sendo enquadrado naquilo que Jesus mais desagradava, que é justamente a hipocrisia? Estar na presença de Deus é você buscar sempre, eu e você, né? Quando eu falo você, estou falando de mim também.
é buscarmos sempre praticar aquilo que é justo. O que é justo, isso que devemos praticar. Que nós devemos amar a misericórdia. Quando a gente fala misericórdia, é aquela mesma misericórdia que o Senhor Deus tem por nós. Ele tem muita misericórdia de nós. Aliás, é a única esperança da nossa salvação, é a misericórdia divina. A Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso quer dizer que aquele que está sendo julgado porque cometeu uma transgressão. Mas a misericórdia triunfa. E nós não deveríamos ser diferentes. Deus espera que eu e você tenhamos misericórdia daquelas pessoas que estão ao nosso redor e andar humildemente diante de Deus é você entender que você não é tão bom como você imagina, que eu não sou tão bom como eu imagino. É nós entendermos que nós somos nada, mais um nada absoluto. Se temos uma esperança foi porque Deus nos deu. Se temos o perdão é porque o Senhor nos ofereceu. Se temos uma vida eterna como esperança é porque o Senhor abriu os portais dos céus através do sacrifício de Cristo. Nada temos que é propriamente nosso. Se nós temos alguma coisa, foi Deus que deu, inclusive o ar que respiramos. Andar humildemente com Deus. Eis aí, amigos, o que agrada o coração de Cristo. Que essa seja a sua realidade no dia de hoje. Quero orar contigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a andar humildemente na Tua presença, amar a misericórdia e fazer e praticar a justiça, porque é isso que o Senhor deseja que façamos. Porque senão, a nossa religião será como a dos fariseus e escribas, meramente um formalismo frio e destituído de sentido. Pedimos humildemente que nos ajude nessa questão, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu domingo.